Bati todas as metas, e mesmo assim reduziram meu salário. Meu nome é Rosilene. Tenho 61 anos, mãos que ainda lembram do cheiro de tinta de máquina e do papel quente da gráfica onde trabalhei por décadas. Quando digo que bati todas as metas, não estou falando de promessa vazia ou de orgulho fácil. Falo de meses regulares, relatórios assinados por cliente satisfeito, elogios que vinham com café na sala de descanso. E mesmo assim, quando menos esperava, alguém decidiu que meu esforço valia menos. Quando penso nesse episódio, não consigo evitar que a lembrança me leve para longe, de volta ao meu interior, aquela casa de barro onde aprendi cedo que a palavra lar nem sempre vinha com proteção. Minha mãe, Dona Lourdes, era uma mulher de pouca luz e muita dor. Meu pai, seu Amaro, tinha mãos que não poupavam ninguém. Cresci ouvindo o vento abrir e fechar a janela quebrada e o som dos passos na terra batida. A fome, a doença, os gritos, tudo isso se enraizou em mim como se fosse chão. Tinha 17 anos quando peguei uma trouxa com o que pude levar. Não sei dizer ao certo se foi coragem ou desespero que me fez sair. Talvez os dois. Lembro do trem apitando na estação pequena, do bilhete marcado com a ponta dos dedos que tremiam, do frio de quem dorme pela primeira vez embaixo de uma unha. Cheguei na cidade grande com uma mistura de esperança e medo. A cidade me abriu as portas, mas nem sempre com bondade. Naquela época, as noites não eram só noites, eram contadoras de dívida. Precisei escolher caminhos que não escolhi por vontade, mas por necessidade. Palavras duras que soam ainda mais duras quando digo em voz alta. Foi assim que fui para a pensão pela qual passei a ser chamada de Rosa, nome que me coube por conveniência e por proteção anônima. Lá havia regras não escritas, rostos que viram meu pior e ainda assim me ofereceram companheirismo. Márcia, que me ensinou a trocar um lampião por confidências, Lilian, que sabia guardar segredo, Rita, que dividia o prato quando o dinheiro não dava. E havia Dalva, mulher de olhar rápida que, com uma mistura de dureza e cuidado, me colocou no ciclo de trabalho de rua. Não para me destruir, mas para que eu não morresse de fome. Dalva era uma caixa de contradições, proteção e exploração, um braço que amparava e uma mão que cobrava. Viver aquilo era caminhar sobre o fio de navalha entre a vergonha e a necessidade. Nunca falava disso com orgulho, falava com sobrevivência no peito. E foi nessa dureza que aprendi a observar as pessoas, a medir palavras, a guardar um pouco de mim para dias melhores. A cidade me ensinou a contar troco rápido, a mentir pouco e a confiar menos. Mas também me ensinou que às vezes a solidariedade vem da pessoa mais improvável, um taxista chamado José, que uma noite me levou para um abrigo sem saber por que eu tremia tanto, e que nunca pediu nada em troca, além de um "vai ficar bem", dito com a voz de quem já viu muita coisa. Com o tempo, as peças da minha vida foram mudando de lugar. Conheci Antônio por acaso, ou por necessidade de sorte, se preferir. Ele era um homem com paciência de ferreiro e uma oferta simples. Trabalho honesto numa gráfica de bairro. Quero alguém que aprenda o ofício, ele disse. Não era promessa de riqueza, era promessa de dignidade. Lembro do primeiro dia, do cheiro forte de tinta, do barulho das máquinas, do uniforme que me serviu como uma segunda pele. Lá, sob a supervisão de Antônio, aprendi a encaixar folhas, a regular a prensa, a anotar pedidos, a entender que produzir algo com as próprias mãos também produz orgulho. Foi nessa gráfica que descobri a noção de meta. Não era só quantidade, era capricho, fidelidade, atendimento. Era chegar cedo, checar a ordem, confirmar com o cliente, arrumar a fila de trabalho. E eu fazia tudo isso como quem abre a porta para um novo começo. Com o trabalho veio o equilíbrio, almoço sem pressa, folga no domingo, o som da minha risada voltando a morar no peito. Antônio e eu nos aproximamos devagar, como quem monta um quebra-cabeça que não admite pressa. Nos casamos, trouxemos minha filha ao mundo, Ana,
e a cada mês mais parecia que a vida me permitia respirar. A carteira assinada, a tal CLT, para mim foi mais que papel. Era um selo de existência perante o mundo que tanto me exigira silêncio. Eu olhava para a carteira e via todas as minhas escolhas difíceis sendo validadas de alguma forma. E as metas, eu as bati. Não por obrigação de provar nada para ninguém, mas por dever comigo mesma, mostrar que eu podia transformar o que vivi em trabalho digno. Havia meses em que recebíamos chamados grandes e eu cheguei a ver meu nome na planilha de desempenho como o pequeno sorriso de quem venceu uma briga antiga. Colegas batiam palmas, o supervisor dava um bom trabalho que parecia um carimbo de redenção. Anos se passaram e aquilo que construí se tornou rotina. As contas da casa, as festas de aniversário da Ana, os presentes de Natal, tudo cabia dentro daquele salário que eu sustentava com esforço e zelo. E então veio o choque. Não foi um corte dramático anunciado em praça pública. Foi uma nota no e-mail do RH que tratou números como se fossem fichas. Um ajuste que veio descrito em termos administrativos e que, para mim, soou como sentença. Alteração na política de comissionamento, dizia o e-mail. Minhas mãos pararam sobre a xícara e senti um ar antigo subir do peito. Um ar que eu pensei ter enterrado. Olhei o holerite. Sim, olhei cada linha como quem lê o retrato de si mesma. O valor vinha menor. Menos do que o mês anterior. Menos do que o esperado. Menos do que o meu suor merecia. Naquele instante, a sensação foi de traição. Não era apenas matemática, era uma traição sentimental. A cada linha do holerite, eu revi noites de suor, compromissos que fiz, a aprovação de clientes que assinavam dizeres como serviço impecável. Como explicar para quem nunca precisou que reduzir um salário não é apenas perder dinheiro, é ser desautorizada de sua própria história, é escutar de novo que o esforço que você fez não serve? A primeira coisa que pensei foi nas contas. Luz, mercado, medicamento da mãe, a escola da Ana quando jovem, o plano de saúde que sempre era prioridade. Depois veio a memória em forma de vento, o vento que me empurrou da casa do meu pai, a fome que me forçou a escolher caminhos. A redução me trouxe de volta ao mesmo abismo onde aprendi que quando a vida aperta, a dignidade é o primeiro item a ficar em risco. Contei para Antônio com a voz que tremeu, não de fraqueza, mas de surpresa ferida. Ele olhou para mim com uma mistura de raiva e preocupação. Não pode ser, disse. E foi verdade, não podia. Mas sabia também que palavra e ação são diferentes. Ele foi comigo até o RH. Entrou comigo na sala clara com plantas de plástico e uma mesa que parecia querer normalizar tudo. O chefe que nos recebeu falou com a voz mansa, aquela que se usa quando se quer amaciar a injustiça. Argumentou reajuste organizacional, revisão de política, adequação ao mercado. São palavras que se vestem de número e que, no corpo da gente, doem. Voltamos para casa sem resposta, e foi nesse silêncio que eu senti o peso antigo de ter pouca defesa. Quando se viveu a vulnerabilidade, qualquer nova injustiça traz o cheiro de cada abandono anterior. A redução salarial reverberou como uma agressão institucional, menos visível que um tapa, mas com o mesmo efeito de cortar o chão sob os pés. A diferença é que, naquela noite, quem me ofereceu colo foi a certeza da minha filha, que já crescida me olhou com um misto de incredulidade e raiva. "Mãe, não pode fazer isso com você", disse Ana. Achei que as palavras dela eram um cobertor e me agarrei a elas. Acordei no dia seguinte pensando em como reagir, e foi aí que as memórias começaram a trabalhar a meu favor, porque a sobrevivente carrega também um músculo que se fortalece com os nãos, a habilidade de pedir ajuda. Lembrei de José, o taxista, de Joana, a assistente social que me ajudou quando olhei para o primeiro abismo, de colegas que sempre trocaram confidências na Copa. Não seria justo nem inteligente enfrentar aquilo sozinha. Procurei a maior presença de apoio que pude. Falei com colegas, contei o que havia acontecido. Alguns ouviram com olhos que tentavam disfarçar constrangimento, outros com olhos duros, de quem também tinha medo de represália. Foi Rita quem falou primeiro. "Se fizerem isso com você, podem fazer com qualquer uma de nós." Era uma verdade simples e perigosa. A união, tantas vezes, é a única arma. Fui também procurar orientação. Não vou aqui a dar receita de ação judicial ou de como mover processos. Isso não cabe a mim. E se for seu caso, é melhor consultar quem entende da lei. Mas posso dizer o que fiz. Procurei o sindicato,
Falei com Joana, expliquei a situação em termos cruéis, de números. Senti a burocracia, senti o cuidado. E foi Joana quem me disse algo que ficou ecoando. Rosilene, justiça nem sempre é rápida, mas silêncio só dá poder a quem quer calar. A frase era um sopro e um empurrão. Enquanto isso, o burburinho na gráfica crescia. Alguns colegas vieram até mim com histórias próprias de desvalorização, outros com receio de se expor. Construímos uma pequena rede de confidências. O colega que guardava cópia de relatórios, a garota da recepção que anotava elogios em post-it, o operador que lembrava de datas. Essas pequenas provas humanas, o reconhecimento espontâneo de quem viu teu trabalho, foram tomando forma como uma proteção contra o esquecimento. Mas havia também um medo real de retaliação. Trabalhar sob CLT dava-me registro, mas não me dava imunidade contra injustiças veladas. Transferência de função, diminuição de tarefas, promoção de alguém menos competente por razões que nunca me foram explicadas. Revivi o medo da rua, não daquele de perder a vida na esquina, mas do medo de perder a base que me permitia cuidar da família. A vulnerabilidade assumiu forma técnica. Se o salário cai, algumas escolhas se tornam impossíveis. Precisávamos agir com cuidado, sem, no entanto, ceder ao silêncio. Em casa, planejei os primeiros passos. Fiz cópias do meu histórico de metas. Reuni mensagens e e-mails de clientes agradecendo prazos cumpridos. Anotei datas em que recebi reconhecimento formal. Tudo isso era, para mim, mais do que papel. Era a história da minha dignidade. Ao mesmo tempo, decidi que iria falar publicamente. Não de imediato, não em tom de denúncia raivosa, mas com firmeza. Minha história sempre foi uma mistura de silêncio e voz. Calava quando tinha que se proteger, falava quando podia ajudar outra pessoa. Agora precisava usar a voz para proteger o presente que eu havia conquistado. Lembro-me bem do dia em que pedi a assembleia informal no horário de almoço. A sala de descanso, que antes servia apenas para café e fofoca, tornou-se o palco de pequenas estratégias. Sentaram-se Márcia, Lilian, o operador mais velho, a moça da recepção e até um supervisor que discretamente indicou que ouviria. Falei com a voz trêmula, mas não titubeante. Contei o que aconteceu. Ouvi choro contido e olhares que se moviam como quem ajusta um espelho para ver o melhor ângulo de sua própria coragem. Não é só você, Rosi, disse Lilian, apertando minha mão. Eles mexem com o salário e com a dignidade. Isso é pessoal, afirmou simples e dura. E ali, naquela mesa com migalhas de pão e uma caneca de café vazia, algo gigante passou a existir. A possibilidade de que nossa reação fosse coletiva. Mobilizar colegas seria difícil, significaria expor pessoas que tinham medo. Mas também era a única forma de fazer o argumento valer mais do que o e-mail bem escrito do RH. Enquanto arquitetávamos, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era um depoimento enviado por alguém que disse ter lido um trecho da minha história em preserva de confidencialidade e que dizia: "Sua voz serviu para eu não me sentir só." Aquilo me atingiu de um jeito que me fez chorar no banheiro da gráfica, os olhos quentes e a maquiagem borrada, não por vaidade, mas de emoção. Percebi que minha luta já transbordava o meu caso particular. Era também um fio que poderia ajudar outras mulheres a se encontrarem. Mas, ao mesmo tempo, crescia a pressão interna. O chefe passou a evitar conversas. O e-mail do RH ficou mais formal. E eu, que há tanto tempo aprendera a medir riscos, percebi que ser corajosa podia ter um preço real. Antônio, sempre prático, me aconselhava cautela. "Tem de pesar", dizia. Eu sabia disso, mas também sabia que viver calada tinha sido o preço de toda a minha juventude. Não queria, outra vez, pagar com silêncio. Foi então que veio a decisão de tornar público um pouco mais do que o fechamento na Copa. Não fosse para criar espetáculo, mas para abrir espaço para outras vozes. Comecei a rascunhar um texto, uma fala que poderia ser lida em pequena reunião comunitária, ou gravada ou enviada como carta ao sindicato. Não queria inflamar nem condenar com linguagens de ódio. Queria apontar uma injustiça e pedir reparação, não necessariamente judicial, mas humana e organizacional. Antes de avançar, busquei aconselhamento com Joana novamente.
Ela ouviu, anotou, falou palavras de técnica e de afeto. Você tem provas, tem testemunhas, disse. Mas lembre-se, processo pode ser longo. Pense no seu bem-estar. Aquilo me fez pensar. Não posso transformar minha vida numa única luta que me consuma. A reconstrução que conquistei custou caro. Não devo desfazer tudo por uma batalha que poderá arrastar-me para as mesmas noites em que nem o sono me acolhia. Ao mesmo tempo, a ideia de aceitar a redução sem luta para mim era uma nova forma de ser diminuída. Resultado: resolvi que registrar a minha posição era o necessário primeiro passo. Encontrei coragem para escrever uma carta aberta dirigida ao RH e ao dono da gráfica, não acusatória em termos devastadores, mas firme e documentada. Nela descrevi o impacto prático daquela redução: contas que não fechavam, atendimento à saúde de quem depende de mim, o peso de explicar à minha filha que o dinheiro não dá. Pedi revisão. Solicitei encontro. Marquei que, enquanto isso, buscaria apoio do sindicato e contaria com colegas que me apoiavam. Enviei a carta num dia de chuva. A água batia na janela da sala enquanto eu fechava o envelope e o coração martelava. Não foi um ato de bravura romântica. Foi um ato de quem aprendeu, ao custo de muito, que a dignidade pede ser defendida com documentos e com voz. E justamente quando pensei que estaria abrindo porta para diálogo, veio o retorno do mundo, o silêncio que pesa. O RH não respondeu no mesmo tom. Recebi apenas uma confirmação automática de recebimento, e mais nada. Nesse intervalo, a vida continuou. Digo continuou e sinto a complexidade desse verbo. Continuou com minhas rotinas, com minha filha me pedindo conselho, com Antônio tentando segurar o quadro da casa enquanto eu me inclinava para a luta. Também continuou com o rumor de que a redução vinha acompanhada de outras mudanças, menos visíveis, menos tarefas atribuídas a alguns, mais solicitações a outros, e uma sensação coletiva de que algo na empresa mudava, de forma que não nos favorecia. E foi aí que percebi algo que me doeu tanto quanto a redução em si. A invisibilidade do trabalho feminino. Não é só sobre meu salário. É sobre como o trabalho que tantas de nós fazemos é tratado como variável descartável quando convém ao patrão. Me lembrei de tantas mulheres que vi ao longo da vida, na pensão, na rua, na gráfica, aquelas que carregaram o lar e o emprego ao mesmo tempo. Se uma delas pode ser reduzida assim, a indignidade se torna uma política. A decisão de agir abriu para mim tanto portas quanto abismos. Por um lado, senti a energia de quem encontra a voz. Por outro, senti o ar frio do medo. E foi nesse ponto que minha história começou a bifurcar. Eu poderia recuar para manter o que conquistara, ou avançar e arriscar tudo para talvez recuperar mais do que um salário, talvez dignidade e precedentes que protegessem outras mulheres. Escolhi avançar. Pedi ao sindicato que nos orientasse sobre as possibilidades, convoquei uma pequena reunião com colegas de confiança. E num gesto que misturava estratégia e coragem, comecei a registrar depoimentos de quem havia visto meu trabalho, de clientes que gostavam do nosso serviço, tudo documentado em pequenos papéis e mensagens. Não era um inventário para vencer um processo, era um espelho que refletia que eu não era só um número que poderia perder valor de um dia para o outro. No chão da minha sala, espalhei papéis como quem monta um mapa. Vi ali minha jovem de 17 anos, a Rosa da pensão, e a mulher de 61 que aprende ainda a lutar por um direito. Vi também a minha filha, Ana, que me lembrava todos os dias porque não podia me calar. E percebi que em toda a minha vida, a luta por dignidade tomava formas diferentes. Garantir um prato de comida, garantir respeito nas ruas, garantir pagamento justo no trabalho. As formas mudam, o cerne continua o mesmo. Na manhã em que decidi gravar um pequeno vídeo contando um trecho do que vivenciei, não só sobre a redução, mas sobre a minha trajetória que me trouxe até ali, senti o peso de quem se expõe. Pensei nas possíveis repercussões, perda do emprego, retaliação, comentários maldosos. Pensei também na possibilidade de ajudar outras mulheres que acreditaram não ter saída. Tonalizei a minha voz para não soar vingativa. Quis que ela soasse como quem chama para a mesa, para que outras possam se ajeitar e sentar também. Cheguei ao ponto em que precisava decidir o próximo passo público, publicar o vídeo, marcar uma entrevista, levar o caso para instâncias maiores. Cada opção tinha custo. E foi nesse ponto que ocorreu algo que me fez entender que a vida, tanto quanto a dor, dá também apoios inesperados. Uma colega trouxe-me discretamente um envelope com assinaturas de outros funcionários pedindo revisão.
Não era tudo o que eu queria, mas era o suficiente para saber que não estava só. Quando fui no final do dia ao pátio da empresa para conversar com algumas pessoas, senti o olhar de quem não conhece a tua história. Alguém comentou: ela sempre foi dedicada. Outro, mais direto, disse: é um absurdo. Pequenas frases que, empilhadas, foram me transformando de vítima num sujeito ativo. E a cada passo desse processo, a lembrança da minha fuga do passado aparecia como força. A jovem que saiu com uma trouxa aprendeu a planejar. A mulher que passou por lugares difíceis aprendeu a medir riscos. Ainda assim havia pedras no caminho. O chefe me chamou para uma conversa que se vestiu de polidez. Perguntou se eu tinha ciência das novidades, se compreendia as necessidades da empresa. Eu respondi com verdade simples: compreendo as dificuldades, mas não compreendo que meu salário diminua sem justificativa clara. Bati as metas. Tenho histórico. Falei com calma e senti outra vez a memória daquelas noites em que falar em voz alta podia significar aí perda maior, mas falar em voz alta também pode ser salvação. Saí daquela sala com a sensação de que havia sido ouvida, mas não necessariamente atendida. A burocracia se movia em seu ritmo próprio, e foi nesse meio termo que decidi colocar em marcha um plano que não dependia só do departamento de RH, organizar nossa própria demanda por reconhecimento e, se preciso fosse, disputar o debate sobre valor no campo público. Não queria espalhar vendetta, queria redesenhar o que entendemos por justiça naquele lugar onde trabalhei tanto. No entanto, apesar de toda a determinação, sei que ainda há peças soltas nesta história. Há coisas que não posso afirmar com certeza. Até onde minha ação resultará em mudança concreta? Que preço pessoal terei que pagar? O que acontecerá com colegas que me apoiaram? E, sobretudo, haverá alguma reparação que devolva sequer parcialmente aquilo que foi tirado? Essas perguntas permanecem com a marca do indefinido. Naquele ponto, preparei-me para o que viria a seguir. Sabia que não seria apenas uma luta por um valor no holerite. Seria, em muitas camadas, uma luta por reconhecimento. Enquanto esperava uma resposta formal, reuni provas, testemunhos e apoio. Organizei pequenas reuniões em casa, umas comendo bolo, outras falando alto sobre direitos, e percebi que cada conversa era um passo no processo de devolver a quem tinha sido diminuída a autoridade sobre a própria vida. Foi então que, numa manhã de céu limpo, recebi uma ligação do sindicato pedindo para comparecer. Agendaram uma conversa com representantes da empresa. Meu coração batia com uma mistura de alívio e apreensão. Alívio porque havia movimento, apreensão porque tudo podia mudar a qualquer momento. Quando desliguei o telefone, sentei na cadeira da cozinha e vi Ana me observando da porta. Ela segurava uma caneca de chá e disse: "Mãe, independente do que acontecer, eu tô com você." Palavras curtas, firmes, que aquecem como fogo de casa. E ali me dei conta da profundidade do que estava em jogo. Não era só uma luta pessoal, era um espelho para outras mulheres que precisavam ver que a injustiça no trabalho também é forma de violência. Menos física, talvez, mas cortante de outra maneira. Tinha agora que preparar minha voz para a audiência, revisar fatos, reunir provas e, acima de tudo, proteger a mim e aos que eu amava. Pelo corredor ouvi o barulho das máquinas, como sempre. O som que antes me acalmava agora parecia marcar um compasso de batalha. Respirei fundo, ajeitei o lenço no pescoço e fui. Sabia que aquele encontro com representantes da empresa seria um dos passos decisivos. Ainda não sabia qual seria o desfecho. Sabia apenas que não podia mais aceitar que meu trabalho fosse desvalorizado sem luta. Ao atravessar o portão, o sol batia nos letreiros e eu senti por um segundo o mesmo vento que me empurrou anos atrás para a estrada. A diferença é que agora eu não fugia, eu marchava. E marchava sabendo que se perdesse alguma coisa, não seria a resistência perdida, porque resistência já é parte da minha vida. Sabia também que podia muito bem me machucar no caminho. Mas o que é a vida, senão uma sequência de riscos tomados em nome de algo maior? Nesse momento, o telefone tocou outra vez. Era uma mensagem da colega que havia recolhido assinaturas. "Temos união suficiente para marcar reunião", dizia. Minhas mãos tremeram, não por medo agora, mas por reconhecimento do que estava por vir.
Então fui para a sala de reuniões com papéis, testemunhos e a firme convicção de quem viveu muito para chegar até ali. A porta se fechou atrás de mim, e do outro lado sentaram os representantes que até então tratavam meu caso como mais um ajuste num quadro administrativo. Não vou antecipar a fala que fiz. Posso dizer sim que as palavras saíram do meu corpo como quem tira uma peça presa no peito. Falei da minha trajetória, falei do impacto da redução e pedi o que pensei ser justo: explicação e reversão, ou pelo menos proposta concreta de reparação. O encontro corria em termos formais, com a linguagem de quem tenta balancear caixa e consciência. Havia momentos em que a conversa se arrastava numa sala cheia de ar-condicionado e frases feitas. Houve também momentos de tensão, quando alguém tentou minimizar o valor do trabalho que havia sido reconhecido por clientes e colegas. Quando saí daquela sala, não havia resposta definitiva. Havia, porém, uma nova etapa. O caso deixava a conversa interna e passava para algo que eu já não controlava por inteiro. Havia jornalistas discretos circulando, havia quem já começava a gravar mensagens de apoio. E eu, que tantas vezes me escondi, comecei a entender que a exposição poderia ser risco e também ferramenta. Saí do trabalho com uma sensação estranha, metade medo, metade esperança. Caminhei até a praça onde costumava sentar para pensar e toquei o bilhete que guardava na carteira, minha carteira de trabalho, com carimbos de anos. Senti nela a vibração de toda uma vida. Pensei em tudo que já havia sobrevivido e em como esta nova batalha, por mais dura, era coerente com o que sempre fui, alguém que não se entrega à indignidade. Na praça, sentei e escrevi algumas linhas num caderno. Anotei datas, nomes, detalhes que pareciam pequenos, mas que poderiam fazer diferença. Quando bati metas, quando juntei elogios, quando enviei a carta ao RH. A caneta corria como se eu estivesse costurando um manto que me cobriria se ventos ruins viessem. Depois de algumas linhas, levantei os olhos e vi uma mulher passar apressada, com um bebê no colo. Senti então que minha luta extrapolava meu nome e minha gráfica, tocava em todas as mulheres que sustentam lares e projetos com pouco reconhecimento. Ao voltar para casa, senti-me cansada de uma maneira boa. A sensação era de quem havia semeado e agora aguardava. Aguardava a resposta da empresa, a posição do sindicato, a reação dos colegas. Aguardava também a resposta de minha própria coragem, que, vez por outra, precisava de confirmação. Ana me abraçou naquela noite e disse: "Mãe, você não está sozinha." A frase era simples, repetida por tantos, mas para mim tinha o peso de um escudo. No entanto, ainda restavam muitas perguntas sem resposta. O que faria a empresa? Como reagiriam os colegas que até então ficaram na dúvida se valia a pena se expor? E eu, que já havia lutado tanto para não ser reduzida pela vida, estava diante de mais uma redução, desta vez calada em cifras. A continuidade do enredo dependia em grande medida do próximo passo institucional, uma reunião com o RH e o sindicato marcada para dias depois. Nesse ínterim, decidimos que o melhor era nos organizar com prudência, documentar, buscar testemunhas, manter a calma e preparar uma fala pública se necessário. Não éramos ingênuos, sabíamos que o caminho poderia ser longo, mas também sabíamos que não falar seria aceitar a diminuição. Eu já tinha sido diminuída em tantos momentos da vida, havia aprendido que às vezes a maior forma de cuidado consigo mesma era erguer a voz. Na manhã em que acordei para ir ao encontro, abri a janela e respirei fundo. O cheiro do café invadia a casa. Ana havia deixado um bilhete. "Você é mais forte do que pensa." A simplicidade da frase me deu força. Arrumei meus papéis, conferi as datas, ensaiei as falas que achava necessárias e saí. Havia uma fila de coisas a resolver. A reunião com a empresa, a conversa com o sindicato e, não menos importante, a necessidade de continuar a sustentar a casa enquanto a luta acontecia. Ao atravessar a rua, vi o sol refletido no vidro da gráfica. Vi também os rostos conhecidos, que como eu carregavam histórias que ninguém contava. Pensei em todas as mulheres que eu já conheci, na pensão, na rua, na fábrica, e senti certo assombro. A vida nos faz aprender a reclamar quando tudo permite que continuemos a ser menos.
Hoje, eu reclamava. Amanhã, veria os desdobramentos. Quando cheguei, a atmosfera estava tensa. Alguns colegas cochichavam, outros evitavam olhar. Entrei na sala sabendo que talvez nada mudasse, ou talvez tudo mudasse. Não sabia. E era justamente essa incerteza que me lembrava do tempo em que fui obrigada a escolher entre alternativas ruins. Agora, porém, eu escolhia com consciência e apoio. Sentei, respirei e abri a boca para falar. A narrativa continuava. Havia ainda muito a dizer, muita história a revelar e muitos passos a dar. Mas naquele momento, quando minhas palavras começaram a se formar, senti que a minha luta tinha se colocado em outro nível. Já não era só o meu salário, era a dignidade de muitas que carregavam a vida nas mãos cansadas. Quando minhas palavras saíram naquela sala, algo mudou no ar. E não era apenas porque eu tinha colocado a minha história em documentos ou em uma fala bem pensada. Era porque pela primeira vez em muito tempo eu me via como sujeito de direito e não apenas como aquela que deveria agradecer por um prato de comida. Saí dali com o coração acelerado, com a sensação de que tinha acendido uma lamparina num corredor escuro e que se outras mulheres vissem a luz, talvez o corredor deixasse de ser tão solitário. A reunião com o sindicato ocorreu alguns dias depois. Lembro de entrar numa sala menor com cadeiras que rangiam, papéis empilhados e uma funcionária que me ofereceu café com um sorriso de quem já aprendeu a ouvir. Os representantes foram objetivos. Temos elementos, disseram, mas precisamos de paciência e estratégia. Paciente eu aprendi a ser, mas aquela paciência vinha com pressa por necessidade. Contas não esperam por protocolos. Expliquei tudo de novo. Mostrei meus papéis, os elogios, as mensagens, as assinaturas. Eles tomaram notas, me orientaram em termos gerais e prometeram intermediar uma conversa formal com a direção da empresa. Falaram em apoio coletivo, em documentação e em passos que devemos dar sem expor desnecessariamente colegas. Confortou-me, de algum modo, perceber que havia um esquema para o que eu vivia e que não precisava reinventar a roda sozinha. Enquanto o sindicato agia, a vida cotidiana continuava com sua demanda implacável. Segui cumprindo minhas tarefas na gráfica com o mesmo cuidado de sempre, porque deixar as máquinas paradas não era option. Mas agora fazia aquilo com outra força. Sabia que cada página bem dobrada, cada entrega correta, era também prova. Havia um fio que me ligava a tudo. A necessidade de preservar a vida que construí, o rosto da minha filha nas noites de insônia, o rosto de Antônio quando acreditou que eu merecia uma chance. E havia também um novo peso, o medo de retaliação, de que me isolassem ou me transferissem para tarefas que me tirassem do alcance das metas. O medo era real, eu o conhecia de outras noites, mas conhecia também a força de quem já passou por coisas piores. O dia em que a imprensa entrou na história veio como um reflexo de nossa insistência. Não busquei fama, nunca busquei isso, mas uma pequena colunista local ouviu de uma colega sobre a injustiça e veio ouvir. Fez perguntas com respeito, me pediu para contar e eu contei. Quando a matéria saiu, trouxe claridade e exposição, ambas perigosas e necessárias. A empresa sentiu a pressão pública. Recebemos dias depois uma ligação convocando-me para nova reunião, desta vez com membros da diretoria e do sindicato presentes. Aquilo era o que esperávamos, a esfera institucional sendo acionada por uma conjunção de provas e opinião pública. Na reunião com a diretoria, os discursos foram de bom tom. Falou-se em reavaliação e em estudos de impacto. Houve cordialidade. Houve também frases que tentavam neutralizar o que eu colocava em termos humanos. Entendemos o desconforto, estamos revisando, buscaremos solução. Eles trouxeram números, planilhas, justificativas que soavam técnicas demais. Eu, que nunca fui de número só, coloquei em palavras simples o que cada centavo representava: remédio, escola, alimentação, o calor da casa. Falei devagar para que minhas memórias antigas não empilhassem sobre a fala do presente. Quando terminei, ninguém falou alto. Um diretor fez um comentário protocolar e pediu prazo para analisar. Saí de lá sem um acordo definitivo, mas com a sensação de que nossa mobilização tinha surtido algum efeito. Ainda assim, a resposta que veio dias depois foi como um golpe em distância.
A empresa enviou um comunicado informando readequações e propondo um pacote de medidas, entre elas uma correção parcial na forma de um bônus temporário para compensar perdas recentes. Não era o que eu pedia com todas as letras, e tampouco era justo para o conjunto das colegas, mas era um reconhecimento, ainda que tímido, de que algo precisava ser restituído. Alguns colegas comemoraram, outros sentiram que era pouco. Eu, que aprendi cedo a contar os ganhos e as perdas, aceitei que aquilo poderia ser um começo. Exigir tudo de uma vez naquele contexto talvez nos deixasse sem nada. Aceitei que a luta costuma vir em etapas. Houve quem dissesse que eu havia cedido. Havia quem dissesse que eu deveria ir até o fim. Ambos tinham razão em parte. O que eu sabia, porém, era que minha prioridade naquele instante era proteger o que tinha conquistado sem abrir mão de apontar para além do benefício individual. Usei o resultado para pressionar por mais transparência. Solicitei que a política de comissionamento fosse revista com participação dos trabalhadores e do sindicato. Pedi que fosse estabelecido um canal permanente para reclamações, que fossem preservados critérios claros para que mudanças não aconteçam de forma unilateral. Essas não eram demandas de vingança, eram medidas de justiça preventiva. E, pouco a pouco, fomos arrancando concessões, não em todos os pontos, mas em estradas que nos permitiram voltar a respirar. Na volta para casa, com a sensação mista de vitória e de desgaste, encontrei Ana na cozinha com 2 pães aquecidos e um olhar cansado. "Você conseguiu alguma coisa?" perguntou. Sorri e lhe disse que sim, que tínhamos conseguido que olhassem mais de perto, e que isso já era muita coisa. Ela me abraçou, apertado, e naquele abraço coube toda a razão de eu não ter me calado. Antônio, sempre o esteio prático, não demorou a dizer: "Agora é você quem manda na sua história." Suas palavras simples me deram mais coragem para não desfazer o caminho que começamos a trilhar. Ao mesmo tempo em que a gráfica era palco dessa disputa, minha vida exterior começava a ganhar espaços que eu não esperava. Aquele vídeo que gravei com a minha fala calma e a verdade sobre o que vivi começou a circular. Chegou a mulheres que, como eu, tinham histórias de rebaixamento e tinham medo de falar. Chegaram mensagens de fora da cidade, de mulheres que diziam: "Meu trabalho também foi desvalorizado", ou "Meu patrão mexeu no nosso bônus sem aviso." Era como se minhas pequenas fraturas servissem para alertar feridas maiores. Fui convidada para uma roda de conversa numa associação de bairro, depois para uma fala numa igreja local que mais acolhe do que julga e, com receio, aceitei. Não para transformar minha dor em espetáculo, mas para oferecer um caminho: denúncia, organização, ações coletivas. Aos poucos fui percebendo que minha história tinha se tornado um púlpito discreto. Não porque eu buscasse elevar-me, mas porque a caminhada de uma vida inteira faz que certas palavras tenham um peso diferente. Ao dividir minha trajetória, do interior, da pensão, da gráfica, notei que não havia apenas curiosidade, havia identificação e muitas vezes surpresa. Surpresa de que alguém que passou por tanto ainda se permitia insistir em direitos. Isso me ensinou que a luta por respeito no trabalho é também uma luta por cuidado comunitário, e que falar pode ser, paradoxalmente, um ato de generosidade. Se minha voz impede que outra pessoa seja silenciada, então valeu. Escrevi também. Sempre gostei de anotações. Agora passei a escrever com um propósito maior. Rascunhei memórias que não só contavam o que me aconteceu, mas que buscavam refletir sobre o que significa reconstruir-se após anos de silêncio. Meu caderno ganhou capítulos livres, sobre a pensão, sobre as pequenas solidariedades que me salvaram, sobre o trabalho que nos devolve identidade. Escrevi com calma e com raiva contida. Escrevi para guardar, mas também para dividir. E no final, decidi que publicaria um texto, não um livro grandioso, mas um relato que pudesse circular, que pudesse servir de mapa para quem precisava se encontrar. O caminho da escrita e da fala pública não foi sem custo. Houve críticas, houve quem desconfiou das minhas motivações, houve quem preferiu não se expor por medo de retaliação. Recebi algumas mensagens maldosas, daqueles que acreditam que quem conta a própria história procura culpados a todo custo. Mas foi maior o número de quem escreveu para agradecer. Uma moça, cuja mensagem li algumas vezes, dizia: "Por sua causa eu procurei o sindicato." Outra dizia que minha história a encorajou a colocar limites num relacionamento abusivo.
Essas palavras me fizeram entender que a minha luta se expandia e que o meu trabalho, no sentido amplo, já fazia diferença. No plano prático, seguimos com negociações. O sindicato marcou uma assembleia com todos os funcionários para discutir a política de comissionamento e propor alterações que garantissem critérios públicos. Foi um momento tenso e bonito. Vi gente que há anos não se falava, olhares que antes evitavam confronto, e agora todos reunidos para discutir o que nos diz respeito. Falei ali, com a voz menos trêmula do que no início, sobre o que significava não ser reduzida a um número. Outros falaram também, com dor e com coragem. Ao final, aprovamos encaminhamentos, criar um grupo de trabalho com representantes dos trabalhadores, do RH e do sindicato, estabelecer prazos para revisão e a criação de um canal anônimo para denúncias futuras. Não foi uma vitória completa, mas foi uma institucionalização de que não se pode mexer na vida das pessoas assim, sem diálogo. Enquanto toda essa mobilização acontecia, precisei também cuidar de mim. Aprendi que resistência sem cuidado vira autoextermínio. Procurei, com a ajuda de Joana, algumas conversas que me ajudassem a medir o desgaste. Fui a encontros de mulheres que praticavam caminhar juntas, trocávamos receitas, contávamos pequenas vitórias caseiras. Essas pausas eram fundamentais. A dor do passado, que aparece em certos momentos como um corte que se reabre, precisava de cuidados. Não porque fosse vergonha, mas porque eu queria viver mais do que sobreviver. E viver, aprendi, também é aceitar limites e celebrar passos pequenos. Chegou o dia em que percebemos que algo havia mudado de fato. A empresa anunciou um novo manual de políticas internas com cláusulas que tratavam de comissionamento e de mudanças em remuneração com aviso prévio e diálogo. A redação não era perfeita e muitos pontos ficaram vagos. Ainda assim, o documento circulou e obrigou a direção a pensar 2 vezes antes de aplicar qualquer redução sem justificativa clara. Para mim, aquilo foi simbólico, um reconhecimento público de que a pressão coletiva pode moldar práticas. E mesmo que a aplicação prática fosse ainda objeto de disputa, o manual representava um traço de civilidade institucional que antes não existia. Na esfera pessoal, a exposição trouxe também reconhecimento. Fui convidada a participar de uma roda de leitura local, onde li um trecho do que escrevi. O público era pequeno, mas atento. Ouvi perguntas, fiz respostas. Alguém me sugeriu transformar meus textos em uma publicação mais estruturada. Aceitei com cautela. Não me movia por vaidade, mas por desejo de que minha experiência pudesse servir a quem precisa. O livro, quando veio, foi modesto, impresso por amigos, distribuído em feiras de bairro, oferecido a associações e a centros de referência. Recebi, com timidez, elogios de quem encontrou nesses relatos força para agir. Não posso afirmar que tudo se resolveu. Há questões pendentes que mantêm o selo de indefinido, demandas trabalhistas em que se buscam reparações, etapas formais que ainda estão em curso. Não inventarei finais triunfantes onde não há provas. O que posso dizer com certeza é que a atuação coletiva segurou um pedaço da minha vida que poderia ter sido arrancado. Não houve necessariamente uma estrela brilhando no céu da justiça. Houve sim um conjunto de gestos que recuperaram dignidade prática, e isso já valeu a pena. A experiência transformou a mim e a outros. Alguns colegas que antes hesitavam passaram a participar de espaços de diálogo. A cada passo, a pequena comunidade da gráfica se tornava menos disfuncional. A intimidade do ambiente de trabalho mudou. Não eliminamos o medo, mas o mitigamos com participação. E eu, que sempre me considerei uma aprendiz de vida, senti que havia aprendido a conjugar outro verbo, não só sobreviver, mas reivindicar. Com o tempo, minha voz começou a ser solicitada em lugares onde mulheres se reúnem para discutir trabalho, maternidade e empoderamento. Fui convidada a dar pequenas palestras sobre como organizar-se no local de trabalho, como documentar situações de injustiça e como buscar apoio. Em cada fala, eu repetia a mesma receita, sem pretensão de solucionismo: registro, união, busca por orientação. Essas 3 palavras, registro, união, orientação, tornaram-se meu mantra prático. Registre seu trabalho e seus reconhecimentos. Una-se a outras para não ficar só. Procure orientação de quem conhece os caminhos, sindicato, assistente social, advogado, mas sem promessas milagrosas. A vida não tem garantias fáceis. Tem sim atalhos pela organização.
Olho hoje para minha carteira de trabalho e sinto uma familiaridade afetiva. É um pedaço de papel que carimba biografias. Quando a mostro, não é para dizer olhem como sou importante, mas para lembrar que para muitas de nós, a carteira é o registro de uma existência que resiste ao apagamento. Recordo de como a carteira significou dignidade para a moça que saiu da pensão. E lembro também de quantas mulheres ainda não tiveram esse acesso. Por isso, minha luta individual nunca foi só sobre meu salário. Foi, e continua sendo, sobre o direito de todas nós sermos valorizadas. Na esfera íntima, o resultado dessa mobilização nos aproximou ainda mais. Antônio dizia, com seu jeito prático, que eu havia feito o que precisava ser feito. Não deixei que a vida me rebaixasse. Ana, agora adulta, falava com orgulho da mãe que se recusou a aceitar menos. Havia dias em que o cansaço era grande e o medo de perder o que havia sido conquistado me visitava. Mas esses eram momentos que se dissolviam com o café da manhã em família, com as risadas nas pequenas festas, com a prática cotidiana de cuidar um do outro. A vida não se resume a conflitos. Ela é também uma sucessão de horas comuns, onde o bem-estar é tecido. Reparei também que minha história começou a inspirar outras ações. Algumas colegas de outras empresas me procuravam para perguntar sobre organização. Outras, a quem eu nem conhecia, escreviam dizendo que procuraram o sindicato depois de ler o que contei. Isso me mostrou que a partilha tem um efeito multiplicador que não se mede só em números. É um eco de empatia, que faz com que o medo deixe de ser isolado. E essa mudança de patamar, essa sensação de que minha dor tinha virado ferramenta, foi uma das maiores recompensas que a vida me deu. Ainda hoje, quando fecho os olhos, volto ao trem da juventude, ao tremendo bilhete, ao cheiro do abrigo. Essas memórias não se foram, elas se transformaram em mapa. São lembranças que me orientam a usar com prudência a força acumulada em tantos anos de sobrevivência. Não quero ser heroína, quero ser humana que fala. E ao final, a grande lição que guardo é simples. A dignidade é fruto de percepção, coragem e apoio. Quando um grupo se organiza, a balança pende mais para o lado da justiça. O despecho prático do meu caso, membros do sindicato e eu decidimos, por cláusula de prudência, deixá-lo em indefinido perante a esfera jurídica, até que se chegasse a entendimentos mais sólidos. Em termos institucionais, parte da redução foi revista para mim. Para outras colegas, havia propostas de revisão futura. Não foi um rito de vitória total e definitivo, e reconheço que ainda há pontos que demandam ação. Mas o que tenho hoje para oferecer a quem me ouvir é a certeza de que exigir respeito e transparência no trabalho é legítimo, e que isso pode sim ser conquistado em marchas pequenas e persistentes. Há também, e não menos importante, um novo capítulo na minha relação com a comunidade. Passei a participar de grupos de mulheres, fiz rodas de conversa em escolas e em associações, e com o tempo publiquei um pequeno livro com memórias selecionadas que, para minha surpresa, foi bem recebido em espaços locais. Não busquei dinheiro com aquilo, busquei que minha voz servisse como trilho para quem está perdido. Quando alguém me agradece por aquilo que escrevi, é como se eu tivesse plantado uma semente que dá frutos de coragem. E isso não tem preço. Se tivesse que dizer algo a quem me escuta agora, diria isto: injustiça no trabalho é uma forma de violência que fere a existência cotidiana. Ela não sangra como um tapa, mas corrói a autoestima, compromete lares e, muitas vezes, empurra pessoas para escolhas desesperadas. Não se cale diante disso. Procure apoio, documente o que for possível, una-se a outras. Não prometo que o caminho será rápido ou que a justiça virá sempre de forma perfeita, mas posso garantir que o silêncio é conivência com a diminuição e que a união, mesmo tímida, abre portas. Fecho este relato com a imagem que mais me conforta. A praça onde escrevo minhas notas, o bilhete da carteira de trabalho no bolso, a risada de Ana quando conta uma novidade, o cheiro de tinta que, depois de tantos anos, ainda me faz lembrar que faço coisas que perduram. A vida continua com suas exigências e suas pequenas alegrias. Continuo lutando quando preciso, cuidando do meu corpo e da minha mente e acolhendo outras vozes que chegam até mim. Não tenho todas as respostas. Tenho, isso sim,
a convicção de que a dignidade se reconstrói passo a passo e que cada passo conta. Se esta história chegou até você e mexeu de alguma forma, compartilhe com alguém que possa se beneficiar dessa palavra. Se você está vivendo algo parecido, saiba que procurar apoio, seja sindicato, assistência social, comunidades de mulheres ou profissionais, é um caminho legítimo. Ninguém precisa enfrentar isso sozinha. E se puder, comente onde você mora. Saber que há outros pontos de encontro nos ajuda a mapear solidariedades. Obrigada por ouvir. Siga em frente com coragem e cuidado.